e o brinquedo e a brincadeira. Então, a gente pode pensar assim, que jogo e brincadeira são atividades lúdicas, né? Porque elas se remetem a um prazer, mas isso não significa que o jogo, por exemplo, a brincadeira, no caso, não tenha regras. A brincadeira, ela tem regras também, né? Porque às vezes pode se diferenciar assim, não, o que tem regra é jogo, mas uma brincadeira de crianças de 4, 5 anos que vão brincar de casinha, vão brincar de escolinha, eles têm as próprias regras, né? Então, assim, a gente precisa observar de que forma isso é estruturado. Mas o importante também é, além de observar de que forma esse grupo estrutura as suas regras, o quanto isso é uma atividade prazerosa e como eles estão usando, por exemplo, o brinquedo para ser intermediário nessa relação do objetivo da atividade com esse prazer que eles estão desenvolvendo. Por que é importante a gente pensar isso? Porque as instituições educacionais, elas deveriam investir nos seus educadores, proporcionando uma formação que os levasse a incorporar esse lúdico na proposta pedagógica de cada um, facilitando para o seu uso e não ser considerado como uma perda de tempo, por exemplo, mas sim como uma parceria do educador ao fator dele usar a atividade lúdica. É muito importante hoje em dia que nas escolas, principalmente nas escolas de educação de ensino fundamental, das séries iniciais, quando a criança está entrando no primeiro ano, com uma idade muito ainda imatura para algumas atividades que são requeridas dela dentro da sala de aula, e se esquece de que essa idade da criança do primeiro ano ainda é muito importante, são muito importantes as atividades lúdicas. Então, a escola tem que investir no educador para que ele possa perceber e possa criar uma forma de juntar no seu projeto político-pedagógico, no seu programa, no seu planejamento, as atividades em que essas crianças possam ter maior possibilidade de vivenciar um prazer para aprender. Que se tenha a possibilidade de elas ainda usarem a fantasia, ainda poderem exercitar-se de uma forma corporal mais ampla. Então, para o educador é muito importante que essas atividades não sejam sentidas como uma obrigatoriedade, mas como uma possibilidade de sentir que o seu papel está sendo determinante no desempenho desses alunos dentro dessas atividades lúdicas e poder ser prazerosa tanto para ele, educador, quanto para os educandos que estão ali envolvidos. A gente sabe que o valor educativo dos jogos, ele tem um significado bem importante, né? O jogo, a brincadeira, ele pode significar para qualquer sujeito que está envolvido uma folga, né? Como, por exemplo, é como se eu não tivesse um compromisso com a necessidade de me adaptar e de sobreviver aquilo que eu tenho todo dia. Então, no momento que eu estou brincando, que eu estou jogando, eu tenho uma folga disso. É como se as minhas defesas, elas pudessem ficar mais relaxadas e eu posso vivenciar aquela situação muito mais envolvida, por ela ser uma atividade lúdica. Então, veja a importância que tem nesse contexto educacional, que essas atividades sejam incluídas dentro de um projeto político-pedagógico, dentro de um planejamento e que o professor perceba a importância delas, que o coordenador possa subsidiar esse professor nesse sentido. Então, a gente precisa dar possibilidades ao educador e observar, que ele possa observar com os jogos a grande gama de trabalhos que são necessários para a facilitação da aquisição do conhecimento, de uma maneira que o educando envolva-se com por inteiro naquela tarefa, integrando essa situação que é prazerosa com as funções lógicas, afetivas e sociais. Então, vamos ver uma imagem que vai nos dar uma noção de quais são essas funções que os jogos podem desenvolver, jogos ou brincadeiras. Então, o educador deve considerar a essência inseparável do ato de brincar com o ato de aprender. Isso é fundamental, né? Não é assim, agora nós vamos brincar, depois nós vamos aprender. Eles estão juntos, o brincar e o aprender estão juntos. O que os jogos afetivos e sociais podem desenvolver? Uma autodescoberta,
uma autonomia, uma autoestima, relações interpessoais saudáveis, que isso a gente falou tanto, a possibilidade de eles vivenciar cooperação, quem tem uma capacidade de liderança, de poder exercer isso, né, saber quando ele precisa ser liderado, entre várias outras funções que nós podemos incluir nos jogos afetivos e sociais. E os jogos lógicos, que são fundamentais para determinadas aprendizagens, ele pode desenvolver a correspondência termo a termo, figurativa e numeral, a classificação, a seriação e a compensação, a elaboração de estratégias espaciais, a capacidade de antecipação e motricidade, o controle da impulsividade, a ampliação do campo visual e percepção. Então, esses são algumas das funções que se pode desenvolver por meio dos jogos. Existem algumas outras funções importantes que nós precisamos sempre ter isso, pensar assim, se eu vou usar determinada brincadeira, determinado jogo dentro de um planejamento, eu preciso saber que aquele jogo, aquela brincadeira desenvolve determinadas funções. Então, eu preciso pensar, não é como se eu não tivesse que planejar, eu preciso planejar o uso da atividade lúdica. Né? É muito importante, porque eu tenho que ter um objetivo de usar aquele jogo e usar aquela brincadeira. A minha intervenção naquele momento vai ser fundamental, porque se eu simplesmente propor para o meu grupo uma brincadeira e eu me colocar fora dessa atividade, não vai ter intervenção. E é na intervenção que eu vou fazer com que essas funções possam ser desenvolvidas. Né? Existem outras funções que a gente vai ver aqui em outra imagem, importante, que são funções mentais que podem ser desenvolvidas com os jogos. Ainda a classificação, a conservação e a seriação, a orientação espacial, temporal, o conhecimento de direita e esquerda, a capacidade de antecipação, planejamento e correspondência termo a termo, a atitude ética e as relações interpessoais, a linguagem, a discriminação auditiva e visual, a criatividade, a lealdade, a cooperação e a competição. Então, ainda essas funções são funções fundamentais que nós precisamos pensar em relação aos jogos. Agora, como eu estava falando, por que a atitude do educador para se desenvolver trabalhos com jogo é importante? Porque é ela que vai fazer a diferença. Então, nós temos algumas atitudes que pode ser participar do jogo quando você é requisitado, né? Você ficar atento ao limite de cada um, pois a motivação deve sempre prevalecer, então estar atento à motivação dos membros que estão ali brincando, jogando. A crítica deve ser usada para encorajar essa continuidade da atividade que está sendo desenvolvida pelo grupo, porque uma crítica somente para dizer, você está errado, você não está fazendo certo, ela muitas vezes só vai prejudicar e não vai favorecer o desenvolvimento dessas funções. Então, a gente precisa ter realmente essa capacidade de fazer crítica e até potencializando esse sujeito nesse momento. O educador não pode se escorar no jogo, o jogo tem que fazer parte integrante dos procedimentos cotidianos que, enquanto educador, você vai utilizar para intervir no processo de aprendizagem. Você também precisa observar que o planejamento e a organização para você usar o jogo vai fazer com que você equilibre o caráter lúdico do jogo e as funções que são inerentes a ele. Você precisa olhar e escutar, desenvolver uma capacidade de observação de maneira objetiva, sem antecipações e preconceitos, sendo oportuno e flexível, né? Proporcionando prazer no jogo, mostrando que também você sente prazer em estar levando aquela atividade, dando aquela atividade para aquele grupo, né? O educador deve participar e também deve mostrar seu interesse. Tem que ser claro nas explicações sobre o jogo, dá tempo para que as atividades sejam assimiladas, né? Oportunidade para que todos possam estar participando, desenvolvendo habilidades diferentes, não um jogo que desenvolva uma única habilidade. Oportunizar espaços de participação para os jogos, para todos participarem no jogo. Realizar ou aumentar a dificuldade quando necessário e encorajar a espontaneidade e iniciativa para o enfrentamento. Você tem que aprender como ensinante
não esquecer que a emoção é um elemento fundamental para a aprendizagem. Então, a criação de vínculos sadios, não transgredir os limites, estar disponível é muito importante. Você tem que conhecer e compreender a forma de aprender e pensar no educando para que o jogo escolhido tenha essa contextualização, esse significado. Isso é fundamental para que o jogo seja uma boa estratégia de intervenção.